Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos aí em nosso canal, certo? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E o vídeo dessa semana nós vamos falar sobre a chegada de Jacó à casa de seu tio Labão. No vídeo passado aí nós estudamos aí sobre a visão que Jacó teve, né? E a esperança dele que foi renovada, né? Pelas coisas erradas que ele fez, não é isso? Então Deus falou com Jacó e Jacó já ficou mais animado, né? Porque ele viu que Deus estava começando já tinha aceitado o seu perdão, né? Já tinha o perdoado, né? Deus já o tinha perdoado mesmo antes dele se arrepender, né? É isso que Deus faz conosco, né? Ele se arrepende, mesmo ele assim nos perdoa mesmo antes de nós nos arrependermos, né? Mas ele não tira a consequência do pecado, tá bom? E aí hoje nós vamos estudar um pouco dessa história, né? A chegada de Jacó, quando ele chegou na casa de Labão. Na sua chegada ele chegou ali próximo, né? De Harã, que era a cidade, num poço, e nesse poço ele perguntou se alguém conhecia Labão, e alguns pastores que estavam ali próximo do poço disse que conheciam, inclusive Raquel, né, que era filha de Labão, uma das filhas, a filha mais nova de Labão. Labão tinha duas filhas, e Raquel chegou, e eles disseram isso, inclusive está vindo aí uma filha de Labão, né, Raquel. Jacó se apresentou para Raquel, abraçou, né, Raquel, beijou Raquel e chorou, né, nos braços de Raquel. E aí ele foi para a casa de Labão, e Labão, ele passou lá 30 dias, né, por volta de um mês, sendo hóspede na casa de Labão. E após esse período que ele passou na casa de Labão, ele deve ter contado toda a história do ocorrido, né? E por que ele tinha fugido para lá, para a casa de Labão. Que a sua mãe, que era a irmã de Labão, né, Rebeca e Isaac, pediu que ele fosse acolhido lá, enquanto Esaú ele passasse a raiva dele. E aí, nesse tempo, ele se apaixonou por Raquel e pediu a mão da Raquel em casamento. E como ele não tinha dinheiro, não tinha dotes, ele trabalhou 7 anos pela mão de Raquel, pelo dote, né, da Raquel. E após esses 7 anos, Labão, junto com a sua filha mais velha, a Lia, né, era um costume de lá da época entregar a esposa coberta com um véu para o marido. E aí ele entregou a Lia no lugar de Raquel, que era a irmã mais velha, filha mais velha, e entregou ela no lugar de Lia. E quando ele a entregou à noite no escuro, então Jacó deitou com Lia pensando que era Raquel. Quando foi de manhã, Jacó viu que não era Raquel e sim Lia. E aí, por conta disso, Jacó chegou e disse: o que foi que tu me fizeste? Aí ele disse: calma, é porque não é costume aqui na nossa cidade desposar, né, casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Trabalha para mim mais 7 anos e aí eu te dou Raquel. E aí, porém, Jacó trabalhou mais 7 anos pela Raquel. E aí vem contando a história, né, dos acontecidos, que nós vamos aí se aprofundar mais aí um pouquinho, tá bom? Certo? Então nós vamos aqui começar o estudo e vamos fazer uma oração, né? Oremos. Santo Deus, grandioso, infinito Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui reunidos
para estudar um pouco mais e aprender um pouco mais da tua Sagrada Escritura. Vem, Senhor, derramar o teu Espírito Santo sobre mim e sobre as pessoas que vão assistir, Senhor, esse vídeo. Para que assim, ó Pai querido e Pai Santo, tu venha me iluminar para falar para essas pessoas. E que essas pessoas sedentas pela tua palavra possam cada vez compreender mais de ti, ó Pai querido. Cada vez mais compreender um pouco mais da tua palavra de Deus. E assim, Senhor, que o Senhor venha tocar nos corações dela, para que elas, através desse vídeo, Senhor, elas venham aceitar a ti como teu Salvador pessoal. Por isso, vem ficar conosco, isso é o que nós te pedimos, te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. E aí, o verso 1 dessa história, né, começa assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Literalmente, Jacó levantou seus pés e foi. Isto implica ânimo e reflete o estado de espírito promovido pela experiência do dia anterior. Assim, fortalecido em espírito, Jacó prosseguiu em sua jornada para a terra do povo do Oriente. Então, após aquele encontro que Jacó teve com Deus, né? Ele recobrou suas forças, recobrou sua fé, teve ânimo e prosseguiu na sua jornada. E o verso 2 diz: olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelha deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Um poço, né? Após uma viagem de cerca de 700 km, 700 quilômetros, que requereria cerca de 3 semanas, Jacó chegou às proximidades de Harã. Então veja bem aí, Jacó ele fez uma viagem aí de aproximadamente 700 quilômetros. E andou 700 quilômetros em aproximadamente 3 dias de jornada, né? 3 dias de caminhada. É chão, né, meus amigos? Nessa época não tinha carro, né? Então tinha que ser a pé mesmo, né? De pevete, né? Além disso, este poço era construído de maneira diferente daquele onde Eliezer encontrou Rebeca. Nesse, a água era tirada imediatamente de um poço aberto e despejado em coxos, já dispostos para o gado, como na maioria dos poços do Oriente hoje em dia. Ao passo que, neste caso, o poço era fechado com uma pedra e não se faz menção alguma da necessidade de jarros e coxos. Então, quer dizer, não era o mesmo poço que Eliezer, o servo de Abraão e de Isaque, tinha encontrado Raquel, a irmã de Labão. Não era o mesmo poço, entendeu? E olha o contraste. Mais na frente nós vamos ver o contraste. Eu quero que vocês gravem aqui. Eliezer conheceu Rebeca, a mãe de Jacó, né? Irmã de Labão, conheceu no poço. Não é o mesmo poço. A gente já viu que não é o mesmo poço, certo? Mas eles se conheceram no poço. Mas com contrastes diferentes, que lá na frente nós vamos ver. Isaque conheceu Raquel também no poço, né? Sua futura esposa. Sobrinha de Rebeca, né? Sua prima, no caso. E o verso 4 aqui, né? Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. A pergunta de Jacó implica que o poço não se situava na vizinhança imediata de Harã. Ao saber que eles eram de Harã, Jacó perguntou sobre Labão, filho descendente de Naor. Labão, na verdade, era neto de Naor. Os pastores, cujas respostas até então haviam sido breves, uma vez que Jacó era um estranho, falavam da eminente chegada de Raquel. O nome Raquel significa ovelha. Certo? E no verso 9, então quer dizer, o poço já não era tão próximo, como eu já havia falado, né? E já tinha alguns pastores lá e ele perguntou, certo? Até aí ele não tinha se identificado que era da família de
Labão para os pastores. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Aparentemente não era costume que as moças fossem mantidas em casa até a época próxima ao casamento. Nem tampouco era ofensivo à dignidade das moças de família ricas a atividades de buscar água no poço, como Rebeca fazia, ao cuidar de ovelhas, como Raquel estava fazendo nesse caso. O trabalho honesto, longe de ser descrédito, é honra, tanto para nobres quanto para humildes. Cada filho e filha deve aprender que o trabalho não é humilhante, mas que é um privilégio ajudar nas necessidades da família. Então veja bem, Raquel ela era pastora, entendeu? Ela cuidava das ovelhas. E aqui mostra que na época não tinha esse negócio de mulher ficar dentro de casa sem fazer nada, entendeu? Elas ajudavam seus pais nos afazeres de casa, né? Ou cuidando ali da localidade das casas, ou então sendo pastora, cuidando dos rebanhos. Não tinha essa diferenciação não, né? E hoje em dia nós vemos muitos jovens aí com preguiça de trabalhar. Por que o mundo está hoje desse jeito? Por causa da mente vazia, mente ociosa. É importante que os nossos jovens estejam com a mente ocupada, certo? Estejam ocupando suas mentes. Com o estudo da palavra de Deus, estudando no colégio, tirando boas notas, fazendo curso profissionalizante. Mente vazia, oficina do diabo. Certo? Então, pais, vamos preencher a mente dos nossos filhos, certo? Tá bom? Então, e aqui mostra, né? Se pegar o seu filho, colocar ele para ajudar nas tarefas de casa, isso não é pecado não. Tá ensinando o seu filho a gostar do trabalho, a ser uma pessoa honesta, trabalhadora, entendeu? E aí no verso 11, feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. O fato de Raquel não considerar a conduta de Jacó como uma liberdade indevida sugere que ele já lhe havia revelado sua identidade. As primeiras palavras do verso 12 também poderiam ser traduzidas como Jacó havia contado a Raquel, tradução permitida pela construção hebraica. Então quer dizer, quando Jacó ele abraçou e beijou Rebeca, ele já tinha contado, né, que era parente dela, né, que era primo dela, que Labão era seu tio, entendeu? Olha a importância da gente ver nesses comentários bíblicos, né? Esses comentários bíblicos. Estudar esses comentários bíblicos porque eles levam uma profundidade maior da palavra de Deus. Eu vou até mostrar aqui. Esse aqui são os comentários bíblicos, né? Esse aqui é o volume 1, entendeu? O volume 1, que é de Gênesis a Deuteronômio. Olha a grossura do livro, né? Só com os 5 primeiros livros da palavra de Deus, né? Que são chamados Pentateucos. Aqui tem só 5. Só 5 livros da Bíblia. Olha a grossura. Então, ele faz um estudo aprofundado da palavra de Deus. Eu vou até ver se eu consigo aqui nos comentários, né? Embaixo do vídeo, nos comentários, eu vou ver se eu consigo colocar o link da loja da Casa Publicadora Brasileira para você estar adquirindo esse livro. Tá legal? Você clicar lá e procurar pelo livro. Não paga frete, entendeu? Para o Brasil. Para todo o Brasil você recebe na sua casa de graça. E aí você vai poder acompanhar, né? Lendo junto comigo aí no nosso estudo aí bíblico aí de toda semana. Tá legal? E o verso 13, né? O verso 13 ele vem falando: tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Agora Labão
reage à chegada de um parente próximo da mesma forma que, por ocasião da chegada de Eliezer 97 anos antes, a mesma cordialidade e hospitalidade são evidenciadas. Todas estas coisas provavelmente se referem ao que sua mãe o havia instruído a dizer para testar seu parentesco e sobre a causa e os objetivos de sua saída do lar paterno. Se não tivesse contado a verdade, como ele poderia ter explicado sua evidente pobreza? Porque, sendo filho de pais ricos, chegaria a Harã a pé e sem presentes, nem servos. Bem diferente havia sido tanto tempo atrás a chegada do servo de Abraão. Olha aí, pessoal. Olha que interessante. Eliezer, o servo de Abraão e de Isaque, chegou em Harã com 10 camelos, joias, deu presente para toda a família e levou Rebeca com ele. Pagou o dote, né? Não ficou muito tempo na casa, né? Pegou logo Rebeca e foi logo embora para o seu senhor Isaque. E aí, dessa vez, chega Jacó, apenas com um cajado na mão, com uma extrema pobreza. Imagine você andar 3 dias, 700 quilômetros, com um cajado na mão, não se sabe nem dizer se ele comeu alguma coisa no caminho. Deveria estar super faminto, né? Deve ter devorado a comida como assim um animal, né? Quando pega a sua caça. Então, olha o contraste. Olha o contraste quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, quando nós andamos nos princípios de Deus, como é que as coisas acontecem. Para o contraste de hoje, não é verdade? O contraste de hoje aqui nessa história que eu estou falando. O que acontece? Não foi feita a vontade de Deus, quis traçar os seus caminhos conforme a sua vontade e deu no que deu. Saiu de casa apenas com um cajado na mão. Quer dizer, Deus o perdoou, mas não tirou a consequência do pecado. Entendeu? E é interessante que quando nós passamos pela consequência do pecado, isso faz nos ensinar a não cometermos mais aquele pecado. Muitas vezes tem pessoas que são mais duros, né? Tem que apanhar mais um pouquinho para aprender, né? E aí o verso 15, né? Depois disso, disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Depois de ficar como hóspede na casa do tio por 1 mês, durante o qual ele parece ter demonstrado útil, Labão reconheceu em Jacó um valioso assistente, tendo uma disposição obviamente cobiçosa. Labão decidiu explorar a habilidade e diligência de Jacó para sua própria vantagem. Mas, para que Jacó não discernisse seus motivos, Labão cuidadosamente ocultou seu egoísmo sob a aparência de justiça e bondade. Para evitar todas as possíveis reivindicações por parte do sobrinho, propôs pagar-lhe o que pagaria a um servo comum. Então, quer dizer, Labão ele quis apenas pagar o que pagaria para um servo comum, porque ele viu que Jacó realmente era útil. Ele gostou das habilidades de Jacó como pastor. Então, Jacó estava o servindo. E ele sempre com aquele interesse. Só que não queria demonstrar esse interesse ganancioso. Entendeu? E aí o verso 18 fala o seguinte: Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então Jacó, profundamente apaixonado por Raquel, se dispôs imediatamente a fazer um acordo com o tio. A proposta de Jacó se baseava parcialmente no fato de não estar em condições de pagar o dote usual.
e parcialmente no reconhecimento de que a situação em sua casa tornaria necessária uma estada bastante prolongada com Labão. O assentimento de Labão só pode ser explicado com base na cobiça, que foi se tornando mais aparente à medida que o tempo passava. Então, quer dizer, Jacó, profundamente apaixonado por Raquel, ele propôs, né? Jacó já com certeza já deveria ter visto os interesses do tio, certo? Os interesses do tio, propôs trabalhar 7 anos por Raquel. E o tio, super interesseiro, né? Super cobiçador, ele aceitou trabalhar durante esse... recebeu trabalho durante esses 7 anos do seu sobrinho por Raquel, né? Por sua filha. E aí o verso 20, né? E inclusive Labão chega e diz assim: melhor eu dar minha filha para ti em casamento do que eu dar para outro, né? Melhor dar para um da família, entendeu? E o verso 20 diz o seguinte: assim por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Jacó deu evidência de sua devotada afeição por Raquel, não só por sua disposição de trabalhar 7 anos por ela, mas ainda mais pelo espírito com que trabalhou para seu avarento tio. Por muitos que fossem os dias que deviam se passar antes que Raquel se tornasse sua esposa, transformaram-se em dias felizes por causa de seu amor por ela. As palavras usadas por Moisés para expressar a profundidade do amor de Jacó indicam afetividade e terna devoção. Olha que interessante. Quão Jacó amava Raquel. Quão ele se dedicava em fazer as tarefas da melhor maneira possível e como os dias passaram rápidos. Entendeu? Tem que ter muito amor realmente. Você trabalhar 7 anos para poder você ter a sua mulher, a sua esposa, né? Pela sua futura esposa, trabalhar apenas pelo o que comer, sem ter direito a salário nenhum. Tem que ter muito amor, entendeu? E aí, no verso 21, disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Labão era tão traiçoeiro, tão avarento, que ele poderia muito bem ter dito assim: Jacó, meu filho, venha cá. Já se passaram 7 anos, vamos fazer o casamento seu e com minha filha. Mas não. Ele esperou na esperança de que Jacó esquecesse que tinha sido 7 anos. Olha a avareza. E aí, ó. Dai-me minha filha, né? É um comentário interessante a respeito de Labão. O fato de Jacó ter de lembrá-lo de que os 7 anos já haviam terminado. Ó, que eu acabei de falar, né? Foi preparada uma grande festa de casamento, provavelmente com duração de 1 semana. Segundo o costume, a forma com que Labão enganou a Jacó foi possível por causa do costume de colocar um véu na noiva e trazê-la até o noivo à noite. Embora as moças geralmente tivessem pouca influência na escolha do marido, o consentimento de Lia era necessário para que o plano vil tivesse êxito. Ela própria devia amar Jacó para ter concordado e cooperado com o plano de prejudicar tanto a irmã quanto o futuro marido, casando-se com alguém que não a queria nem a amava. A duplicidade de Labão resultou numa perpétua rivalidade entre as duas irmãs. Para você ver, aquela história que eu sempre falei, o pecado acontece e a pessoa ela vai pagar pela consequência daquele pecado que ela cometeu. Tanto Lia como Labão pagaram pelo pecado. Tramaram uma coisa, certo? E aí aconteceu da forma que eles tramaram. Então, quer dizer, eles pecaram contra Deus e ainda pecaram contra Jacó, fazendo esse plano maquiavélico.
que acontece? Mas Jacó ia pagar o preço por quê? E ele não tinha cometido pecado? Tinha roubado o direito de primogenitura do irmão, tinha roubado a bênção do irmão, e aqui está a consequência do pecado que ele cometeu. Entendeu? E por consequência disso, Labão também vai pagar. Lá na frente você vai ver o pagamento do pecado de Labão. O que ele fez? Entendeu? E Lia, né, se casou com Jacó, e o seu pai Labão, ele deu uma serva chamada Zilpa, né, como é de costume lá, costume do povo lá daquela época, né? Deu uma serva para sua filha. E aí o verso 25, ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por quê? Pois me enganaste. Na manhã seguinte, Jacó, o grande enganador, entendeu? Viu-se ao acordar vítima de um engano. A justiça inexorável lhe havia retribuído em dobro por seu comportamento dúplice. Em defesa própria, Labão citou uma exigência imaginária de um costume social local. Se esse realmente era o costume em Harã, como era em outros países da antiguidade, Labão devia tê-lo revelado a Jacó quando este se propôs trabalhar por Raquel. O voto de Jacó a Deus em Betel, contudo, e seu anseio por Raquel o levaram a ficar com Labão em vez de repudiar o casamento como poderia ter feito. Presta atenção, aqui nós podemos tirar várias lições. Jacó, o enganador, foi enganado. Pagou o pecado com seu próprio pecado. Entendeu? Olha como Deus é justo. Outra coisa, aqui a gente podemos ver a justiça de Deus. Ele enganou o irmão e foi enganado. Pagou o preço do pecado no mesmo valor. Olha que interessante. E outra coisa que a gente pode tirar é o seguinte. Outro exemplo. Labão, enganador, ele poderia ter dito no momento que fechou o negócio um acordo com o sobrinho, tudo bem, meu sobrinho. Eu aceito você trabalhar 7 anos, mas aqui o costume é esse. Eu não posso dar minha filha mais nova em casamento e a velha ficar sem se casar primeiro. Para isso tu tem que trabalhar 7 anos para cada uma e tu ficar com 2 esposas. Entendeu? Ele teria que ter feito isso, mas ele não fez. Ele só concordou. Então o engano foi aí. Entendeu? E outra lição que nós podemos tirar qual é? Que Jacó começou a mudar. Porque ele poderia muito bem, naquela festa, porque a festa durava 1 semana, ele chamou Labão e secretamente falou: o que tu fizestes? Ele poderia muito bem ter exposto Labão para toda a cidade, entendeu? E ter dito: olha, ele me deu essa mulher, mas eu não trabalhei 7 anos por essa, eu trabalhei por essa. Mas aí Jacó já começou a amadurecer. Deus já começou a fazer uma transformação em sua vida. Ele foi e aceitou. Entendeu? Não foi lá e não humilhou o tio, não fez nada disso. Entendeu? E então ele começou a fazer aquela transformação. Que é a mesma transformação quando você aceita Cristo Jesus. Você aceita Cristo Jesus, ele vai lá e começa a te transformar. Ele começa a te moldar. A transformação é lenta, mas ela acontece se você der lugar ao Espírito Santo de Deus. E aí, o verso 27, certo? Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Né? Então, o que acontece aqui? As festas de casamento geralmente duravam 1 semana, como eu falei. E Jacó também teria Raquel ao final das festividades matrimoniais de Lia.
Labão, sem dúvida, estava ansioso para preservar seu bom nome, mantendo a fraude oculta do público. Tudo que eu falei. Já que todos os homens da cidade estavam presentes na celebração. Seu comportamento revela apenas um motivo mesquinho após o outro. Embora desse pouco valor às afeições e à felicidade da filha. Tinha grande apreciação pelas qualidades de Jacó como pastor. Forçado pela necessidade, Jacó concordou com a proposta. Assim, Labão recebeu 14 anos de serviço em vez de 7, e ao mesmo tempo livrou-se do encargo de sustentar Lia, que de outra forma talvez tivesse dificuldade para encontrar um casamento. Então quer dizer, Jacó, um enganador, tinha sido enganado por Labão, outro enganador, e matou vários coelhos de uma cajadada só, como diz o ditado, né? Se livrou das 2 filhas, teve 14 anos de serviço do genro, certo? Entendeu? Então só lucrou, né? Mas vamos ver se ele só lucrou. Mais na frente nós vamos ver se ele só lucrou. Porque Deus, ele não dorme. E o pecado, ele perdoa. Mas ele não tira a consequência do pecado. E o verso 28. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Fica claro que Jacó não serviu outros 7 anos antes de Raquel se tornar sua esposa, certo? Isso ocorreu no final da semana de festivo de Lia. O ato de bigamia de Jacó não deve ser julgado por uma disposição posterior da lei mosaica que proíbe o casamento com 2 irmãs simultâneas. Então quer dizer, aqui foi antes de ser dado aquela lei judaica, né, que era proibido bigamia. O homem não podia se casar com várias mulheres, certo? Principalmente 2 irmãs. Mas tinha aquela lei que, se caso eu casasse com uma mulher e eu morresse em batalha, acontecesse alguma coisa comigo e ela não tivesse tido filho, aí o meu irmão era obrigado a casar com aquela mulher para ela poder, os filhos do meu irmão serem meus descendentes. Entendeu? Tinha essa lei. Até mesmo porque no começo da população tinha que procriar, né? Tinha que populacionar o planeta, entendeu? Tinha que se multiplicar, entendeu? Então algumas regras depois foram criadas e algumas coisas se tornaram proibidas. Mais na frente nós vamos estudar bem sobre isso. Ao mesmo tempo, o duplo casamento de Jacó não pode ser justificado com base no argumento de que a bênção de Deus acabou fazendo disso o meio de multiplicar os descendentes do patriarca e assim cumprir a promessa divina. Deus simplesmente atuou a despeito dos erros humanos. Esses erros não conseguiram frustrar o propósito divino. A bigamia ocasionada pela fraude de Labão e pela afeição de Jacó trouxe atrito e pesar ao lar de ambos. Tá vendo? Ao lar de ambos, que mais na frente nós vamos ver. Nessa escola de aflição, Jacó aprendeu que o caminho do infiel é áspero. O ciúme e a miséria que acompanharam esse casamento são um comentário sobre a injunção específica de Moisés contra o casamento de um homem com 2 irmãs ao mesmo tempo. Tá vendo? Tudo aquilo que eu falei. Esse pecado, o pecado de Jacó, o pecado de Labão, o pecado de Lia, entendeu? Outros pecados que Raquel cometeu também. Tudo isso vai virando uma bola de neve. Tudo isso vai fazendo com que o casamento, o lar, se torne infeliz. Tá entendendo? Porque a consequência dos pecados você vai pagando. Deus não tira a consequência dos seus pecados. E aí, da mesma forma que ele deu para Lia, a Zilpa, para Raquel ele deu a Bila, né? Sua serva Bila. Ela também ganhou sua serva. E no verso 30,
e coabitaram, né? Ele coabitou com Raquel após aquela semana que ele passou da festividade do casamento de Lia. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então Lia, cúmplice da cruel fraude de Labão, não conseguiu ganhar as afeições do marido. O resultado foi um lar onde prevaleceram a inveja, o ciúme e a contenda. Durante anos, Jacó havia trabalhado e esperado pacientemente pelo dia em que teria um lar feliz com sua amada Raquel, somente para se ver sobrecarregado com 2 esposas que viviam brigando. Tá vendo, pessoal? Por causa da desobediência, teve um lar frustrado, onde as esposas viviam brigando por conta de ciúmes. O problema da bigamia. E até hoje nós vemos esse problema de bigamia, né? Bem diferente foram os primeiros anos de vida matrimonial de seu pai Isaque, sobre cujo lar não repousou a sombra da poligamia, com suas negativas consequências. A triste experiência de Jacó mostra a sabedoria de Abraão ao proibir o regresso de Isaque à Mesopotâmia. Então quer dizer, Abraão proibiu que o seu filho voltasse à Mesopotâmia. Pediu que o seu servo fosse lá pegar uma esposa para ele. Isaque obedeceu seu pai, seguiu as orientações de seu pai, teve um lar monogâmico, uma monogamia, só uma esposa, só um esposo, e reinou paz. Entendeu? Teve um lar tranquilo. Tanto Abraão como Isaque tiveram lares tranquilos. Não foi essa perturbação que Jacó começou a ter no princípio, né? No começo do seu relacionamento. E o verso 31, ele fala: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda ao passo que Raquel era estéril. Aqui, Deus ele percebeu que Lia estava sendo desprezada. Mas presta atenção. A palavra aqui, ó, desprezada, tomada em conjunto os versos 20, 30, 31 e 34, esclarece melhor o significado da palavra aqui traduzida como desprezada. Ou odiada, um pombozinho. Ou odiada. Na verdade, o termo indica apenas um grau de amor menos intenso. Não quer dizer que Jacó não amava Lia. Ele amava, mas ele amava mais a Raquel do que a Lia. Não conseguia amar as duas da mesma forma. Entendeu? E aí Deus foi e fê-la fecunda. Como havia visitado Sara e ouvido as súplicas feitas por Rebeca, Yahvé se interpôs então em favor de Lia, ao abençoar Lia com filhos, enquanto permitia que Raquel permanecesse estéril por certo tempo. Depois buscou estimular o amor por Lia no coração de Jacó. Assim, certo equilíbrio foi estabelecido, pois enquanto que Jacó amava Raquel pelo que ela significava pessoalmente para ele, ele foi também a apreciar Lia. Então o que acontece? Deus interviu. Embora tenha acontecido pecados, embora tenha acontecido transgressões, embora tenha acontecido várias coisas, o que acontece? Deus interviu, que ele viu que Lia estava se sentindo desprezada. E aí Deus fez Lia fecunda. Entendeu? E ela começou a dar filhos para Abraão. E é tão interessante que na história a gente percebe que a esposa de Abraão, Sara, era estéril. A esposa de Isaque, Rebeca, era estéril. E a esposa de Jacó, Raquel, era estéril. Olha que interessante. As 3 estéril. E Deus fez a promessa que iria formar uma grande nação de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus faz essa grande nação que hoje é descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, assim como alguém conseguisse contar as estrelas do céu, as areias do mar, assim iria contar sua descendência.
Tá entendendo? Então quer dizer, embora tudo isso, né? Tudo isso em 3 mulheres estéril, e hoje está aí o milagre de Deus, né? Ninguém consegue contar a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Oh, glória a Deus. E aí o que acontece? E ainda tem um agravante, né? Que Sara, quando Isaac nasceu, Sara tinha cerca de 90 anos, né? Tá entendendo? Já tinha deixado de ovular, né? Já não tinha mais a sua menstruação, né? Já não tinha mais seu ciclo menstrual. E começou a nascer os filhos de Jacó, dados por Lia, né? Sua primeira esposa. E o primeiro filho de Jacó é Ruben. Cada um dos filhos de Jacó recebeu um nome cujo significado refletia os pensamentos e as emoções da mãe por ocasião do nascimento de uma forma ou outra. Todos os nomes refletem a rivalidade das duas irmãs. Entendeu? Ela foi dando nome por causa das rivalidades das duas irmãs. Cada nome tem um som relacionado a certas palavras usadas na declaração feita pela mãe na ocasião. Assim, a primeira sílaba de Rubem, que significa veja um filho, né? Rubem quer dizer veja um filho, querendo menosprezar a Raquel, porque ainda não tinha dado filho para o seu esposo, né? Para Jacó. E também querendo chamar a atenção do marido, de Jacó, né? Para que ele pudesse amá-la mais do que a Lia. Entendeu? E aí depois veio o segundo filho, chamado Simeão. Né? Parece que o nascimento de Ruben não preencheu totalmente as expectativas de Lia com respeito a Jacó. A seu segundo filho, nascido aproximadamente 1 ano depois, ela deu o nome de Simeão, ouvindo, que significa ouvindo. Talvez, afinal, Deus havia ouvido o quanto ela era desprezada. Então, né, ela usou o nome ouvindo, né, para também mostrar que Deus ouviu, né, o quanto que ela era desprezada pelo marido. Menos amada, né? Já deixei bem claro que é menos amada, né? Que ele não gostava dela, que ele a odiava. Não, menos amada. E o terceiro filho foi Levi. O terceiro dos filhos de Lia, todos nascidos em rápida sucessão, recebeu o nome de Levi, que significa união, na esperança de que desta vez o marido verdadeiramente se tornaria unido a ela. E o quarto filho, o nascimento do quarto filho de Lia fez com que ela exclamasse: esta vez louvarei o Senhor, como se ela soubesse por intuição que ele seria o ancestral do rei de Israel e do Messias. Assim chamou Judá, o louvado. A alegria de Lia estava completa. Aqui a gente já aprende que Judá, filho de Lia, certo? Filho de Jacó, de Lia com Jacó, ele já iria ser que Davi viria da tribo de Judá e que Jesus viria da tribo de Judá. Mas na frente nós vamos estudar que Jacó teve 12 filhos, certo? Nós vamos continuar lá mais para frente, vocês vão ver que Jacó teve 12 filhos, homens, né? 12 filhos. E aí foram chamados 12 tribos de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí cessou de dar à luz, isto é, temporariamente. Jacó, então, mesmo involuntariamente, não podia deixar de apreciar Lia, como a mãe de 4 filhos, muito embora não a amasse tanto como esposa, para que Lia não ficasse exultante demais com sua boa sorte, ou se esquecesse de que era Deus que o havia abençoado, e para que Raquel não ficasse excessivamente desanimada, Deus novamente interveio. Talvez um certo equilíbrio de afeição tivesse sido alcançado. Olha aí, Deus agindo toda hora. Deus não abandona o pecador. Entendeu? Deus não abandona o pecador. Deus estava agindo toda hora.
Lia deve ter sido uma mulher piedosa, esposa devotada e uma mãe fiel. De acordo com o relato bíblico, ela mencionou o nome de Yahvé em conexão com o nascimento de 3 de seus primeiros 4 filhos. Embora viesse de uma família idólatra, né? Labão era idólatra, ela deve ter aceitado a religião do marido e se tornado uma sincera crente em Deus. Em contraste, a conversão de Raquel parece, a princípio, superficial, conquanto externamente ela também tivesse aceitado a religião do marido, seu coração permanecia ligado aos velhos ídolos familiares. Ou talvez ela os tenha levado na tentativa de garantir a herança familiar. Em várias ocasiões, a conduta dela está em nítido contraste com a de Lia e parece refletir um espírito mais egoísta. Não há dúvida de que a excelência de caráter de Lia, bem como sua sinceridade e piedade, acabaram ocasionando uma mudança na atitude de Jacó em relação a ela. Então, quer dizer, Lia aceitou o verdadeiro Deus. Lia aceitou o Deus do seu marido, enquanto Raquel, ela ainda verdadeiramente não tinha aceitado ao Deus de Israel, né? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Então, aí você vê como Lia se chegou a Deus, Deus foi lá e ouviu, né? Viu a Lia se chegando a ele, Lia sendo desprezada, e foi lá e deu 4 filhos de princípio. Deu 4 filhos para Lia. Tá entendendo? Enquanto Raquel ainda era estéril. Por que Deus ainda não tinha aberto a madre de Raquel? Vai ver por conta dessa infidelidade dela com Deus. Então, que sejamos fiéis a Deus, em espírito e em verdade. Que venhamos a andar cada vez mais junto de Deus. Todo santo dia, preenchendo os nossos pecados com dons espirituais. Cada dia conseguindo superar cada vez mais os nossos milhares de pecados que nós temos. Cada dia dando um passo de cada vez com a ajuda do Espírito Santo. Porque acabamos de estudar aqui, vimos mais uma vez aqui qual foi a trajetória do início da chegada de Jacó na casa de Labão. A sua bigamia, o início do seu casamento totalmente atribulado por conta dos seus pecados, por conta dos pecados de Labão, por conta dos pecados de Lia, entendeu? Por conta dos pecados de Raquel, por ainda adorar ídolos falsos, né? Falsos ídolos, entendeu? E não ao Deus verdadeiro. Então, tudo isso vão gerando consequências. As consequências do pecado que Deus não tira. Então, devemos pensar muitas vezes antes de pecar. Porque nós vamos pagar as consequências. Tá certo? Então, meus irmãos, no próximo vídeo aí vamos continuar estudando essa história de Jacó, que ela é bem extensa. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus os abençoe. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, certo? Deixar um comentário, tá ok? E eu vou deixar aí tentar deixar aí na descrição do vídeo o site aí da Casa Publicadora Brasileira para vocês poderem estar comprando esse livro. É uma coleção de 9 livros, certo? Mas você pode estar adquirindo um livro de cada vez, certo? E como nós estamos estudando o volume 1, né, que é Gênesis, o livro de Gênesis, nós vamos estudar de Gênesis a Deuteronômio. Aí quando terminar nós vamos passar para o volume 2. Por enquanto estamos no volume 1. Então se você quiser comprar o volume 1 aí, já ir estudando junto comigo, vai ser muito legal. Então fiquem na santa paz de Deus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.